Após Goiás ficar 2 dias sem registrar mortes por Covid-19, nas últimas 24 horas, o cenário mudou. Foram 47 óbitos e 1.051 novas infecções. Muita gente sendo infectada ainda. Vamos ver na reportagem. Pela primeira vez desde o registro do primeiro óbito em março de 2020, Goiás ficou 2 dias sem notificar mortes pela Covid-19. Isso aconteceu entre quinta-feira e sábado da semana passada. É uma boa notícia, mas segundo esta médica, deve ser vista com cautela. É uma marca para se comemorar, mas ainda não é uma marca para se afrouxar os cuidados, né? É muito importante que a gente, em primeiro lugar, acredite e valorize no poder da imunização, no poder das vacinas para realizar o controle mesmo dessa pandemia. E o efeito da boa notícia durou pouco. Nas últimas 24 horas, a Secretaria Estadual de Saúde notificou 47 mortes por Covid-19 no estado e mais 1.051 casos positivos do novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em quase 47%, com 425 pessoas internadas. Ainda segundo a médica, a vacinação tem ajudado na redução de casos e de mortes no estado. Mas, segundo ela, os cuidados preventivos precisam continuar. A gente sabe que o objetivo da vacina é diminuir gravidade e mortalidade. Isso significa que, mesmo vacinada, a pessoa pode pegar a doença de uma forma mais branda, mais leve, muitas vezes assintomática. E assim continuar transmitindo. Então, a pessoa vacinada, ela ainda pode vir a transmitir o vírus caso seja infectada. E aí é muito importante que se mantenham os cuidados até que realmente a gente consiga ter um patamar de proteção completa dessa população. A vacinação tem sido muito importante. Apesar disso, a busca pelos imunizantes contra a Covid-19 entre os adultos apresenta sinais de queda. Um grande número de pessoas tomou a primeira dose e não voltou para completar a vacinação. Em todo o estado, quase 600 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada. Em Goiânia, a situação é bem parecida. Nos últimos 12 dias, apenas 507 pessoas foram tomar a primeira dose da vacina, média de 42 por dia, número bem abaixo dos meses anteriores. Outro dado preocupante é que 70 mil já passaram do prazo e não voltaram para completar o calendário, como alertou o secretário municipal de saúde no Jornal do Meio-Dia. Eu queria só chamar a responsabilidade das pessoas que não estão indo tomar a primeira dose, que está disponível em toda a rede de imunização, e também as pessoas que devem tomar a segunda dose. Nós já temos quase 70 mil pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina e não estão indo tomar, que já estão no prazo determinado. Para a médica alergista e imunologista, a estagnação da vacinação é um grave problema para o controle da pandemia no estado. Então, muitas pessoas estão com a falsa impressão de que não, a pandemia já está muito melhor, muito mais controlada, eu não preciso fazer a minha parte, eu não preciso usar máscara, eu não preciso completar meu esquema de vacinação. E, na verdade, é justamente completando esse esquema de vacinação que você estará contribuindo para que a pandemia melhore. Olha, é necessário que esse ciclo vacinal seja completo, né? Para os adultos, 2 doses, né? E para os idosos, até o momento, só para os idosos até o momento, até mesmo a 3ª dose. E Goiânia, o estado de Goiás registrou aí 48 horas sem nenhuma morte. É isso mesmo? Eu quero saber da Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde do estado de Goiás, que já está com a gente aqui. Flúvia, se isso se confirmar, e eu quero saber se foi confirmado mesmo pela Secretaria, é a primeira vez que isso acontece desde março do ano passado, quando foi registrada a primeira morte na pandemia no estado. Boa tarde, Flúvia. Estamos com 48 horas sem mortes, isso considerando de quinta-feira até sábado. Levando em consideração a data do registro, ou seja, o dia que esse óbito ele foi inserido no sistema, sim.
quando a gente avalia o óbito por data de ocorrência, que nesse caso é o que mais nos interessa, saber quando essa pessoa morreu, a gente tem em média de 20 a 27 óbitos por dia ainda no estado de Goiás. Mas a gente vê uma queda considerável, já chegamos a mais de 60 óbitos por dia. Então, a gente confirma, sim, que tem uma queda, essa queda ela vem acontecendo e, felizmente, né, a gente tem o grande mérito da vacina, com certeza, para a redução desses óbitos. Tem uma queda, né, Flúvia, mas é importante, boa tarde para você, observar que nas últimas 24 horas foram 47 óbitos, ou seja, os casos continuam acontecendo, mais de 1.000 por dia e as mortes também, né? Isso, igual eu falei, Almir, a gente precisa entender as diferenças. Uma coisa é ocorrência de óbitos por data de registro e por data de ocorrência. Por data de registro, como você mesmo disse, nós temos 47 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Quando eu avalio quando esse óbito aconteceu, ele aconteceu durante a semana, não em um único dia, mas, né, distribuído aí durante os dias da semana. Então, como eu falei, a gente tem cerca de entre 20 e 27 óbitos por semana ainda no estado, por dia ainda no estado de Goiás. A vacinação ela é fundamental, mas é necessário também que os cuidados sanitários permaneçam, Flúvia. Tem muita gente insistindo ainda, já estou com as 2 doses, já tomei uma dose apenas, eu não preciso ficar usando máscara o tempo todo. E os ambientes também que as pessoas trabalham, às vezes muito fechados, né? Deixa a janela aberta, deixa arejar. Principalmente essas pessoas precisam usar máscara e isso não está sendo respeitado. Exatamente. Mesmo com essa redução que a gente vem observando, o que a gente precisa? Que essa redução ela seja sustentada, que a doença seja controlada. Para que a doença seja controlada, a gente precisa ter por vacina pelo menos 70% a 80% da população completamente imunizada. Nós ainda não chegamos nisso. Então, até que isso aconteça, a gente precisa, assim, manter o uso de máscara em todos os ambientes, manter também o distanciamento, priorizar locais abertos, se a pessoa tiver que ir para alguma atividade, tiver que se socializar, que sejam locais abertos, bem ventilados, porque isso diminui o risco. Então, vacinados, com 2 doses, completamente imunizados e ainda usando as máscaras ou dando prioridade a locais abertos, diminui sim essa transmissão e esses cuidados que a gente precisa manter ainda. Flúvia, qual que é a preocupação da área da saúde com esse fato que é preocupante, que é a estagnação da vacinação, principalmente em relação à primeira dose? A secretaria, tanto a estadual em conjunto com as municipais, já estão elaborando alguma estratégia para reverter isso? Porque aqui em Goiânia, por exemplo, como eu disse na reportagem, em 12 dias foram apenas 507 pessoas imunizadas. Esse é um dilema que a gente está vivendo agora, Almir. O último levantamento que nós fizemos no estado de Goiás, nós temos 376 mil pessoas com 18 anos ou mais que não receberam nenhuma dose da vacina. E muitos municípios, em reunião que eu tive semana passada, com o Conselho de Secretários Municipais, eles nos reportaram que eles vão atrás, que eles fazem dia D e que muitas pessoas realmente não querem se vacinar, que muitos desses 376 mil são pessoas que realmente não querem se vacinar, infelizmente. Porque a gente sabe que a vacinação não é só um ato individual, mas ele é coletivo também. Então, esse é um dado que nos preocupa, sim. E as secretarias não podem obrigar o cidadão a ser vacinado. Ele tem que criar essa consciência. São 600 mil pessoas sem a segunda dose aqui no estado de Goiás, já poderiam ter tomado, estão com essas doses atrasadas, né? E 70 mil, como ressaltou o secretário municipal de saúde aqui na nossa capital. Falta também, de alguma forma, Flúvia, esse é um dever de todos nós, mais ação também das secretarias. Por exemplo, vai até a 44, observa lá quem não fez a segunda dose ainda, já aplica ali. E cada município sabe onde o povo está. A gente tem feito, Lucílio, junto com os municípios, a gente tem encaminhado aos municípios semanalmente a lista nominal, com CPF e endereço, de todas as pessoas residentes daquele município que estão com a segunda dose atrasada. E muitos municípios já estão fazendo essa ação de ir atrás dessas pessoas, levar a vacina até elas. É isso que a gente vai ter que fazer de agora para frente, é resgatar esses retardatários, essas pessoas que ficaram para trás, com segunda dose atrasada.
Por quê? Porque uma dose só, tanto para a Coronavac, quanto para a Pfizer, quanto para a AstraZeneca, uma dose só, ela não garante a proteção máxima da vacina. Então, nós precisamos que essas pessoas estejam completamente imunizadas. Aí, se eu pego esses 600 mil pessoas com segunda dose atrasada, mais 300, é quase praticamente 1 milhão de pessoas no estado de Goiás que não estão completamente imunizados, né? E é um número significativo. E esse número pode o quê? Sobrecarregar serviços de saúde, porque o vírus não deixou de circular, ele continua sendo transmitido. Ok, Flúvia, a gente sabe, não só aqui em Goiás, mas no Brasil inteiro, quem está, ou a grande maioria de quem está internado, de quem está morrendo, de quem está transmitindo a doença, é infelizmente quem não vacinou. Então não tem essa desculpa de que não tem que se vacinar. Tem que se vacinar sim, porque é uma questão coletiva e de respeito ao próximo. Muito obrigado mais uma vez, Flúvia, pela sua entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde para você. Obrigada a vocês e boa tarde.